Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, vamos iniciar. Meu nome é Wagner e hoje vamos apresentar nosso 7º M seminário com o tema Big Data ou Big Data, do conceito ao uso dos negócios. Gostaria primeiro de agradecer a todos pela presença, por terem se inscrito e por estar dedicando esse tempo a conhecer um assunto novo, a adquirir conhecimento. Isso é muito bacana, é uma troca de informação, a gente sempre passa o que conhece, vocês aí buscando isso é muito bacana para a gente. Bom, o tema de hoje, ele é foco, né? Tem se falado muito sobre esse assunto, sobre Big Data, mas muitos ainda não têm claro o que é e não se vê muitas pessoas ou muitas coisas acontecendo sobre o assunto. Então, por isso que a gente quis trazer, alguns anos atrás isso aconteceu com Business Intelligence, e são assuntos totalmente relacionados, então por isso que a gente quis convidar um especialista e um parceiro para falar hoje sobre esse assunto. Só uma informação rápida, né, uma curiosidade, por que Big Data hoje, por que se fala tanto nisso, né? Entre o início da humanidade até 2003 foram criadas 5 exabytes de informação. São 5 bilhões de gigabytes de informação. Do começo da humanidade até 2003. E atualmente, a cada 2 dias, a humanidade gera esses 5 exabytes de informação. Não quer dizer que a informação seja toda aproveitada ou tenha uma boa qualidade. Isso mostra como o consumo e as projeções, estudiosos falam que vai aumentar muito ainda. Esse número vai aumentar muito. Então é por isso que esse assunto está quente, que tem se falado tanto e que a gente vai começar a explorar ele no nosso roteiro. Mas aqui, rapidamente, tem abertura ali, que foi onde eu já comecei. Eu vou falar rapidamente sobre essa ferramenta que a gente está utilizando, falar o que é Enquest, né? Quem é essa empresa que está organizando. Vamos para a Big Data, que é o grande assunto de hoje. Depois de 30, 40 minutos de apresentação, a gente vai ter os recadinhos rápidos e no final a gente abre para as perguntas. Essa imagem aí à direita mostra aí o quanto está em evidência, né? O tema em revistas, em sites, é o que tem se falado muito. Ok? Então agora eu vou falar rapidamente da ferramenta. Bom, essa é a ferramenta GoToMeeting. Vocês têm 2 opções ali para mandar questões, mandar dúvidas e para falar, tirar alguma dúvida. Eu vou estar aqui escutando vocês podem escrever a todo momento. A Enquest é uma empresa de inteligência e tecnologia. A gente existe para resolver esse problema de informações que cada vez as empresas, pela quantidade de sistemas e por esse mundo de informação cada vez maior, e aqui o que a gente vai falar em volumes ainda maiores, enfrenta. Então, trabalhamos para analisar e exibir informação de uma forma rápida, uma forma eficiente. E para isso, como é que a gente faz isso? A gente utiliza ferramentas de Business Intelligence. ClickView e Yellowfin são as ferramentas que a gente trabalha para desenvolvimento e além disso, a gente está treinamento também nessas ferramentas. Além dessas ferramentas, a gente oferece o Business Intelligence como serviço para quem não quer investir em licença, não quer investir em infra e não tem pessoas especializadas. Então, a gente faz esse serviço para levar para a empresa exatamente o que ela precisa. A informação já consolidada de uma forma inteligente. Ok? É isso que a Enquest faz, é nisso que a gente trabalha. Bom, meu nome é Wagner, trabalho na Enquest na parte de comercial e relacionamento. E aqui hoje, um parceiro nosso que trabalha com a gente, Anselmo Brigantini, vai tocar a apresentação aí sobre Big Data, que está todo mundo esperando. Ele é cofundador, né, foi cofundador do e-commerce olhadela.com.br, um projeto baseado integralmente em princípios do Big Data,
especializou-se em transformar todo o contato com o cliente em inteligência de negócios. Atua nas áreas de varejo, marketing e tecnologia há mais de 20 anos e passou por empresas como Unibanco, Brasil Telecom, Claro e Aon. Pioneiro na utilização de grandes estruturas de dados no Brasil e em desenvolvimento de modelos estatísticos voltados à prospecção e segmentação de ofertas de clientes. Então, a pessoa aí com 20 anos de conhecimento de mundo de informação não poderia ser diferente para falar sobre esse assunto. Eu espero que todos aproveitem ao máximo esse tempo, aproveitem o Anselmo, todo o conhecimento que ele tem, para conhecer mais e tirar suas dúvidas. Muito obrigado, Anselmo, por ter aceitado o nosso convite, pela presença e a palavra está com você. Bom, vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Wagner, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pela oportunidade, né, de poder discutir esse assunto, que é um assunto novo, né, no mercado, principalmente quando a gente fala em implementação, né, desse conceito no dia a dia das empresas. Agradeço a presença também de todo mundo, acho que vai ser um bate-bola aqui bacana, apesar de ser bastante rápida a nossa discussão, mas acho que dá para posicionar vocês em relação ao conceito e principalmente em relação à usabilidade, né, desse conceito e a reboque do conceito, todas as ferramentas. Bom, os objetivos que nós temos aqui, os principais, né, primeiro é promover o entendimento do conceito. Acho que aqui todo mundo tem uma primeira pretensão de entender, na verdade, o que é esse Big Data e mostrar para vocês quais são as principais aplicabilidades e a arquitetura voltada para os negócios de Big Data. E fomentar também a utilização desse conceito, fomentar a utilização do conceito de ferramentas no dia a dia das empresas. Tá certo? Então, são os dois grandes objetivos da nossa discussão de hoje. Bom, vamos lá. Então, nós vamos começar a conceituar aqui. Deixa eu dizer para vocês, a gente vai num crescendo de exposição das características e do conceito de Big Data. Nós vamos depois falar de usabilidades. Eu quero mostrar e quero me ater bastante a parte prática, né, de usabilidade e de aplicações de Big Data, não só no Brasil como no mundo todo, para depois a gente finalizar falando da arquitetura de Big Data para os negócios. Então, nós vamos começar sempre, no caso da conceituação e no caso das aplicabilidades, eu vou começar do simples para o mais complexo, né? Daquilo que é mais geral em termos de conceito, em termos de usabilidade, para aquilo que é mais voltado para o mundo dos negócios e para questões específicas. Então, vamos lá, vamos começar a conceituar. O primeiro conceito, bastante geral, diz que Big Data é um processo que está ajudando o planeta a construir um sistema nervoso no qual nós, humanos, somos apenas mais um tipo de sensor. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui no termo sensor, porque, na verdade, o conceito de Big Data, ele traz uma série de sensores que conseguem perceber o movimento e o tráfego de informações nos diversos ambientes, tanto e principalmente online quanto offline também, para poder transformar isso em inteligência de negócio. Então, esse primeiro conceito é um conceito bastante geral. Vamos começar aí para o específico, né? O segundo conceito é que ele é um termo que descreve acúmulo e análise de informações. E aqui a gente começa a chegar mais perto daquilo que efetivamente é Big Data, que é utilizar, trabalhar com grandes volumes de informação para transformar tudo isso em inteligência de negócios. Terceiro conceito, diz aquilo que não é, né? Big Data não é só a quantidade de informações, mas as ferramentas que exaltam os seus padrões. À medida que a gente tem um volume grande de informações, a gente tem uma necessidade muito maior de interpretar essas informações e utilizá-las de forma objetiva no conceito do dia a dia dos nossos negócios. Então vamos lá, nós estamos esquentando, né? Esse próximo conceito, ele é bacana porque ele começa a falar de 5 coisas, a gente chama de 5 Vs, que caracterizam o Big Data. Porque essa história de acumular informações e de utilizar as informações para gerar inteligência de negócios é uma coisa que acontece há bastante tempo. Eu tenho aí mais de 20 anos de experiência de mercado e o começo da minha carreira foi exatamente em ambientes onde eu
estruturava informações e depois aplicava inteligência a essas informações. Só que há 20 anos atrás não existia internet, não existiam mídias sociais e as informações elas eram praticamente estáticas. Com o advento da internet, principalmente de mídias sociais e tudo aquilo que vocês acompanham por aí, de ambientes para a gente poder trocar informações de forma online, a gente começou a aumentar ou a aplicar esse ambiente de informações 5 vezes. E aqui a gente tem a grande virada de página e a grande caracterização de Big Data. Então aqui diz o seguinte, a Big Data é um processo de escalabilidade, ou seja, é um processo de acúmulo muito grande de informações. E o que muda drasticamente no conceito de Big Data é que a gente passa a ter, a partir do advento da internet, muito mais velocidade dessas informações, num volume muito maior, numa variedade de informações muito grande, tá certo? E que recorrentemente são acumuladas, etc, etc. Essas informações todas, vamos imaginar que quando a gente posta coisas no Face, quando a gente twitta alguma coisa, quando a gente posta uma foto no Instagram, enfim, quando a gente se conecta no Waze, que é uma ferramenta que você pode dizer onde você está e para onde você está indo, a gente está criando nesse momento, está gerando um volume muito grande de informações, de uma variedade muito grande e numa velocidade muito grande. Porque é só imaginar, na verdade, a quantidade de usuários que essas mídias sociais têm, a quantidade de coisas que as pessoas postam, a quantidade de informações que as pessoas trocam, etc, etc. Então, os 3 primeiros Vs importantes do Big Data são esses. Velocidade da informação num grande volume e numa grande variedade. Essas informações todas, vamos acrescentar agora os próximos 2 Vs, sendo que um deles não está aqui, eu vou citar. Quando você utiliza todas essas informações, você precisa se certificar de que elas são verdadeiras para o alvo de negócios que vocês estão querendo agregar inteligência. Ou seja, você pega um grande volume, uma grande velocidade, uma grande variedade de informações, aplica uma inteligência e testa se essas informações elas são aderentes àquilo que você queria resolver em termos de negócio. E aí ela traz para as empresas um valor agregado. Então, os 5 Vs que caracterizam o Big Data são esses. Velocidade da informação, volume, variedade, aferição da veracidade e qual o valor que essas informações têm para cada negócio. Bom, de tudo isso, de tudo que eu pesquisei, de tudo aquilo que eu venho aprendendo no dia a dia profissional, eu criei uma definição que é essa aqui. Eu acho que realmente o Big Data é um processo que ele é contínuo, ele é caótico, porque a gente tem uma série de informações desestruturadas que vêm desses ambientes online. Então é um processo contínuo e caótico de captura de informações, inclusive aquelas desinteressantes, porque isso também caracteriza muito o Big Data. O advento do Big Data, do uso de uma grande quantidade de informações, as empresas, as grandes empresas, vamos dizer assim, elas têm uma tendência em trazer todas essas informações para dentro de casa e tem muita informação que quando você aplica testes e você afere a veracidade ou o valor dessas informações, muitas vezes elas são desinteressantes. Muitas vezes essas informações, algumas delas são jogadas no lixo. Então é um processo contínuo, caótico de captura de informações, inclusive as desinteressantes. Só que, em contrapartida, a estruturação dessas informações, o jeito de armazenar e a forma de acessar essas informações devem possibilitar uma série de correlações e de conclusões diversas para cada tipo de negócio e no tempo de cada negócio. Vocês vão perceber que ao longo da minha explicação eu vou falar muito da perspectiva de negócios. Porque apesar de a gente estar falando de um ambiente que tem uma quantidade muito grande de tecnologias agregadas, a perspectiva que importa para qualquer negócio é você olhar qualquer tipo de estruturação ou de inteligência a partir da área que gera resultado para as empresas. Então, a minha perspectiva de discussão do termo Big Data e do conceito é sempre a partir de uma questão
de negócios, de um problema a ser resolvido na perspectiva da área que gera resultados para a empresa. Então eu digo aqui, né, continuando, uma grande parte dessas informações será descartada, porque uma grande parte é desinteressante, e uma outra parte, aquela que interessa no primeiro momento, vai ser utilizada e será medida a assertividade dessas informações. Né? Então ela é uma máquina, Big Data, é uma máquina de movimento perpétuo, é um moto contínuo, uma coisa que não tem começo nem fim, ela não acaba nunca. Né? Então, assim, a conceituação geral, ela é essa, e a gente vai tangibilizar essas definições a partir dos exemplos. Vamos lá, o primeiro exemplo é um exemplo de um prestador de serviços americano. Esse prestador de serviços, eu vou falar aqui, né, me permitam, de exemplos que não precisam absolutamente de nenhuma tecnologia comprada para que o conceito seja implementado. Ou seja, o que é mais importante na nossa discussão é reforçar o conceito. Porque à medida que as empresas e os profissionais eles entendem o conceito, eles começam a perceber que eles estão sentados em cima de uma série de ferramentas que podem ser utilizadas para poder implementar de uma forma muito simples, né, esse conceito de Big Data. Então, essa empresa americana é um prestador de serviços de conserto de telhado. Essa empresa ela descobriu que ela podia, de uma forma ativa, mandar um orçamento sobre o conceito de telhado de uma região ou de uma casa específica. Usando o quê? Usando tudo que vocês conhecem. Né? Essa empresa pegava o Google Earth, acho que todo mundo conhece o Google Earth, aquele que você vai, através de fotografias de satélite, você chega e dá um zoom em qualquer cidade do mundo. Essa empresa, que tinha tradicionalmente, recebia um pedido de orçamento, né, em cima de uma goteira de uma casa, ela começou a mapear regiões específicas da cidade dos Estados Unidos e começou, através do Google Earth, mapear e verificar que pequenos problemas aconteciam em determinados telhados. E quando o cliente, ou quando o dono da casa menos esperava, tinha lá para ele um orçamento ou um apontamento de que ele estava com um problema no telhado. Então essa empresa fez o quê? Usou uma estrutura que é uma grande estrutura de Big Data, porque o Google é uma grande estrutura de Big Data, todo mundo utiliza Google e sabe a quantidade de informações que existem nesse ambiente. Então, o que essa empresa fez? Ela criou uma metodologia interna que uma pessoa, né, usava o Google Earth no dia a dia, fazia um mapeamento usando um critério, por exemplo, de uma região que tem casas mais antigas, que tem uma alta propensão a ter problemas no seu telhado. Uma região que acabou de passar por um vendaval. Né? E essa empresa ativamente faz esse mapeamento, isso é super recente, eles começaram esse case tem uns 6 meses mais ou menos, atuar desse jeito, e aí mandava a proposta e o apontamento de problemas com orçamento para o cliente. Então isso aqui é um exemplo muito simples de uso de Big Data. Isso aqui eu costumo chamar Big Data na veia. Porque tem uma questão específica de negócios, existe uma ferramenta que está disponível para todo mundo, eles aproveitaram, entendendo o conceito de Big Data, aproveitaram essa massa de informações disponível e criaram um processo para isso. Então, o primeiro exemplo, muito simples, mas muito objetivo, que diz aqui no começo da nossa discussão que qualquer empresa de qualquer tamanho pode sim utilizar o conceito de Big Data. O segundo exemplo foi uma consultoria que eu fiz para uma outra consultoria especializada em segmento supermercadista. Essa consultoria do interior de São Paulo disse para mim: Anselmo, eu quero ir para São Paulo, para o mercado de São Paulo capital, e eu quero começar a prospectar supermercados que tenham um faturamento entre 10 e 120 milhões. Só que todas as grandes consultorias da capital utilizam uma publicação da Abras, que é a Associação Brasileira dos Supermercados, onde vários supermercados do Brasil todo declaram o seu faturamento. Mas existem uma série de outras empresas que não declaram faturamento e têm também o seu faturamento dentro desse target de 10 a 120 milhões. E a questão de negócio era: Anselmo, como que eu faço para encontrar, para prospectar empresas que não declararam o seu faturamento, que estão na cidade de São Paulo? Eu pensei um pouquinho e falei, cara, fácil. Como assim fácil? Vamos usar as ferramentas que existem no mercado. Então, eu criei um processo, criei uma metodologia, onde uma pessoa dessa consultoria
faz uma pergunta para o Google. Supermercados na cidade de São Paulo, supermercados no bairro tal da cidade de São Paulo, e aparece uma relação gigante de supermercados. Essa pessoa entra nesses supermercados, certo? Através do Street View, né? Vocês devem conhecer também, né? do Google Maps, do Street View. O Street View coloca a gente de frente para os supermercados. Eu perguntei o seguinte: como é que você chega à conclusão do faturamento das empresas? Falou, muito fácil, né? São 3 informações que me dão o faturamento da empresa. O primeiro é o tamanho em metros quadrados do supermercado. O segundo é a quantidade de checkouts do supermercado. E o terceiro é a quantidade de funcionários. Né? Então, minha pergunta foi, bom, vamos lá. Né? Através do Google Street View, você consegue, com o Street View e com o Google Earth, você consegue... Desculpa, passei aqui sem querer. Desculpa, peraí. Vocês conseguem, através dessas 2 ferramentas aqui, por exemplo, com o Google Street View, você chega na frente do supermercado. Eu criei uma regra de tamanho de veículos estacionados, ou seja, um veículo de frente mede X metros e um veículo de lado mede outros Y metros. E eu criei uma regrinha onde essa pessoa vai, através do Google Street View, em frente ao supermercado, mede e tira a metragem do supermercado. Quando o mercado é no meio da quadra, a gente utiliza o Google Earth, vai por cima, tira a metragem do supermercado e a partir daí a gente cria a primeira relação de faturamento. O checkout, se você der um zoom no Street View, você chega em frente do supermercado. Os checkouts são sempre, né, nos primeiros metros do mercado. É só contar a quantidade de checkouts e você tem a segunda referência de faturamento. E o terceiro, através de metros quadrados e quantidade de checkouts, deriva-se a quantidade de funcionários e, através dessa quantidade de funcionários, a gente cria a terceira referência de faturamento. Ou seja, eu criei um processo utilizando um Big Data pronto, que é o Google, que nessa série, numa metodologia, nessa série, na sequência de etapas, a gente conseguiu, na verdade, mapear empresas supermercadistas que não declaram faturamento e conseguimos concluir o faturamento, classificar essas empresas do faturamento entre 10 e 120 milhões e aí fazer o trabalho de prospecção, de entrar em contato, de falar com as pessoas e oferecer o serviço da consultoria. Então, assim, é mais um exemplo onde o conceito de Big Data ele está orientando uma tomada de decisão de negócios utilizando as ferramentas que estão disponíveis no mercado. Tá? Então, esse é o segundo exemplo. Bom, agora nós vamos começar a complicar um pouquinho, deixar um pouco mais complexos os exemplos. Esse terceiro exemplo, que tem essa pessoa aqui sentada em frente ao computador, eu estou falando aqui de uma empresa de contratações e promoções americana também. Tá? O que essa empresa fez? Essa pessoa que está aqui, essa história é uma história muito pitoresca. Ela junta, na verdade, uma sequência de fatos bastante curiosos. Essa pessoa, na verdade, não é uma mulher, isso aqui é um homem. Esse profissional, ou essa profissional, trabalhava numa grande universidade americana, era professora e tinha uma posição de diretoria comercial numa empresa de mercado. Era um homem que resolveu mudar de sexo, resolveu virar mulher, e a partir desse momento, tanto a universidade quanto essa grande empresa onde ela era diretora comercial começou, obviamente, a rejeitá-la, por um preconceito de mercado, entendeu? E aí ela perdeu o trabalho na universidade, perdeu o trabalho como diretora comercial, e uma empresa da Califórnia montou uma empresa, que é super nova, de contratação e de ranqueamento para promoções de profissionais da área de tecnologia. E o posicionamento dessa empresa era o seguinte: não importa para mim a vida pessoal das pessoas, eu quero alguém que seja tecnicamente bom para fazer as coisas para a gente. E essa profissional aqui era uma grande estatística e matemática do meio acadêmico, enfim, do mercado privado. Contrataram essa profissional e ela montou um sistema, que é um sistema um pouco mais complexo, apesar dele utilizar também ambientes como o LinkedIn, que são ambientes abertos, mas essa profissional montou um critério, um sistema relativamente complexo, onde, dado um perfil de profissional, quero contratar um analista programador super especializado na linguagem tal.
O que esse algoritmo, esse ambiente de negócios faz? Ele vai no LinkedIn, varre o LinkedIn, verifica todo mundo que tem esse perfil, verifica todos os congressos que esse profissional participou e qual que é a repercussão da atuação desses profissionais nesses congressos e rastreia o mercado buscando todos os códigos desenvolvidos por esse profissional. Essas 3 informações geram um ranking, né, dos profissionais. Né? Eu quero um profissional analista programador especializado na linguagem Java. Então, através desse algoritmo aqui, antes de contactar os profissionais, existe um ranqueamento dizendo que o José é o mais qualificado, o João é o segundo e assim por diante. E só depois desse ranqueamento é que os profissionais são chamados para fazer as entrevistas finais. Ou seja, mais uma vez, Big Data na veia, porque existe uma série de informações bastante complexas que são juntadas, que são extraídas de ambientes que estão disponíveis, é só rastrear a net, né, para conseguir essas informações todas, para depois começar o processo de entrevistas presenciais. Então é um outro caso, esse mais complexo, mas ainda utilizando ferramentas que estão disponíveis no mercado. Bom, esse outro caso aqui é o caso do uso, da utilização de Big Data na área de ciências humanas e sociais. Quem é de marketing, né, que está aqui participando da discussão, sabe que lá pelos idos de 1960, o marketing começou a se apoderar, na verdade, das informações comportamentais, né, para poder traçar perfil das pessoas, para poder fazer ofertas segmentadas em cima desse perfil. Com o advento das mídias sociais, da internet, etc., a quantidade de informações, que é o nosso foco aqui, aumentou muito. Existem hoje profissionais da área de ciências humanas e sociais que utilizam essa gama de informações para poder entender melhor a cabeça do cliente, do consumidor, para poder montar, por exemplo, modelos de credit score, e para poder entender a cabeça dos consumidores. Isso aqui é um enneagrama. Né? Enneagrama é uma divisão, uma interpretação da cabeça das pessoas em 8 partes diferentes, né? Que dá 8 perfis diferentes para os seres humanos. Então, eu estou demonstrando aqui o uso de Big Data, né, em áreas diferentes, e aqui estou demonstrando um que é na área de ciências sociais e ciências humanas. Tá? E agora nós vamos começar... enfim, continuando aqui, né, com o conceito, isso aqui está fora de ordem, me desculpem, né, nós estamos passando essa fase, vamos lá, continuar nos usos. Né. Esse case ele é interessante porque a gente imagina que o Brasil, principalmente na iniciativa privada, nunca utilizou tecnologias de ponta, mas o governo brasileiro utiliza desde 2006 Big Data. O Ministério da Educação criou em 2006 um processo para fazer licitações. Então, imagina o seguinte, vamos fazer uma licitação para comprar carteiras para as escolas do Nordeste. Né? O que esse sistema faz? Ele pega informações de pesquisa de orçamentos familiares daquela região, que é o POF, Big Data, informação. Ele pega as informações do PNAD, que é uma pesquisa por amostragem de domicílios no Brasil. Ele pega informações da indústria regional, que tem a ver com o fornecimento desse tipo de produto, e ele analisa o contexto econômico, desculpem, daquela região. Pega todas essas informações aqui, que são regionais, dependendo de onde acontecer a necessidade e a licitação, né? Aplicam aqui, analisam as informações macroeconômicas, as informações microeconômicas, né? Pegam todo o histórico que existe no sistema chamado Comprasnet, do Ministério da Educação, e através disso aqui eles montam um chamado leilão reverso. Eles já sabem, na verdade, qual que é a situação inteira econômica daquela região, conhecem quais são as regiões, as empresas fornecedoras daqueles materiais naquela região, e o conceito de leilão reverso, não sei se todo mundo sabe, mas aquele leilão onde você coloca a sua necessidade, as empresas colocam o preço que elas querem, né, aplicar, enfim,
naquele projeto. Em função disso aqui, o governo, a Secretaria, o Ministério da Educação tem um panorama anterior muito grande sobre a região ou sobre a licitação que eles estão colocando no mercado. E aqui tem uma série de tecnologias, né? O Wagner falou sobre a especialidade da Inquest, então tem ferramentas desse tipo, até armazenamento de informações em nuvem, esquemas muito rígidos de segurança para acessar essas informações e por aí afora. Ou seja, é um exemplo um pouco mais complexo dessa utilização. Tá? Nós estamos indo aqui para conceitos e usabilidades mais complexas. E esse case aqui é o case que eu mais gosto, porque a campanha do Obama de 2012 foi até hoje, de tudo aquilo que eu conheço, o maior exemplo de utilização de Big Data que eu já vi. O que o Obama fez em 2012? Ele, em 583 dias, o Obama construiu e criou um sistema gigantesco de informações para poder, principalmente, medir a tendência de votos do eleitorado americano para eles. O que ele fez? Ele criou aqui uma estrutura de informações, com informações de eleitores e doadores da campanha dele. Ele trouxe aqui, curiosidade, um cientista da Accenture, que é uma consultoria mundial, contratou esse cara, que é o cientista responsável por informações da Accenture, começou a trabalhar com informações que ele já tinha da campanha de 2008, começou a incrementar essas informações, e essas informações começaram a orientar os voluntários em relação a como que eles iam abordar o mercado para fazer arrecadação, qual que era a propensão do eleitorado em apoiar Obama, juntou essas informações todas com dados públicos, dados desestruturados, que são dados desestruturados. Todo dado que vem das mídias sociais são chamados dados desestruturados. Comprou algumas informações de mercado, existem, principalmente nos Estados Unidos, empresas que vendem informações de todos os tipos, e em função disso ele criou uma segmentação baseada na abordagem e na reação que as pessoas tinham em relação à abordagem que ele fazia, criou um perfil desses supostos eleitores em relação à navegação dessas pessoas nas mídias sociais, em relação à identificação de valores e preferências desses prováveis eleitores, e em função disso ele fazia abordagens segmentadas via telefone e via e-mail. Ou seja, o que eles fizeram em 583 dias? Eles armaram um esquema gigante de informações, eles rastrearam, e a gente conhece bem essa história por causa agora da questão da espionagem, que vazou aí do Obama, com a Dilma, essa história toda que vocês estão acompanhando, mas o que eles fizeram foi mais ou menos por aí, usando toda a legalidade possível para essa ação, obviamente. Mas, enfim, usaram as tecnologias, desde o conceito puro e muito grande de Big Data até as ferramentas mais tecnológicas do mundo, em 2012, para poder se reeleger, para poder reeleger Obama. Qual que é o resultado prático disso? Já que nós estamos falando de negócios, toda ação e todo investimento em tecnologia, etc., tem que ter um resultado. Então, o resultado do Obama foi sair de aproximadamente 750 milhões de doações na campanha de 2008 para $1 bilhão de doações na campanha de 2012. Então, esse foi o resultado, na verdade, que foi gerado principalmente a partir do investimento que eles fizeram nesse tipo de ambiente aqui. Certo? Então, a gente saiu, vejam bem, nós conceituamos Big Data até agora, dos conceitos mais simples e mais gerais, até o conceito mais específico, que é o uso intenso de informações, num volume maior, uma variedade maior, uma velocidade maior, sempre aferindo, atestando a veracidade das informações e qual que é o valor que ela tem para os negócios. A gente fez aqui, colocou exemplos de usabilidade de Big Data, desde exemplos mais simples, utilizando ferramentas que todo mundo pode utilizar, até o exemplo do Obama, que é super complexo, tá certo? E que exige aí tecnologia de ponta e bastante investimento. Tá certo? Bom, vamos lá. Desculpa, eu pulei aqui porque eu quero mostrar para vocês o que a gente chama de arquitetura de negócios para Big Data. Nós temos aqui
Deixa eu mudar o computador. Nós temos aqui 3 níveis diferentes. Esse aqui é um nível, esse aqui é um outro nível, tá certo, da arquitetura, e esse aqui é um terceiro nível. O que significa isso? Sempre que a gente vai implementar, não importa se o ambiente, essas ferramentas são as mais simples ou as mais complexas, qualquer negócio, por mais simples que seja, precisa ter uma metodologia. Cada negócio, como eu falei da metodologia que eu criei para aquela consultoria de supermercados, foi um processo bastante simples em termos de execução, mas ele tem uma metodologia, que é medir o tamanho do estabelecimento, quantidade de checkouts, etc, etc. Ou seja, todo projeto, independente do tamanho, ele tem que ter uma metodologia. Ele tem que ter ferramentas, nos exemplos mais simples, as ferramentas foram o próprio Google, no exemplo do Obama, as ferramentas são as mais complexas, como eu citei. Bom, utilizando uma metodologia, uma ferramenta, a gente começa a trabalhar o quê? Trabalhar com as informações. Então, vocês percebem aqui que eu coloquei um formato de um exaustor de informações, porque as informações elas vêm do mercado, né? Elas vêm dos consumidores, elas vêm dos clientes, elas vêm do mercado. Então, essas informações todas aqui, num volume grande, numa variedade gigante, numa velocidade incomum, elas são armazenadas para que a gente consiga aplicar inteligência a essas informações e, em função disso, tomar decisões de negócios. Tá certo? E, obviamente, que isso aqui tem que ter tem que dar uma relação de custo-benefício muito boa, porque senão ninguém coloca dinheiro nem para contratar um profissional naqueles exemplos mais simples, para poder fazer pesquisa no Google, etc, etc, e muito menos dinheiro em grandes estruturas de tecnologia. Tá certo? Então, a partir do momento que você tem metodologia e tem ferramentas, você consegue estruturar em função do seu negócio todas essas informações para fazer isso tudo e, no final das contas, o que toda empresa quer é o quê? É utilizar isso aqui para poder distribuir produtos, para poder fazer relacionamento com os clientes, para poder criar ações segmentadas, para poder fazer veiculação da sua marca, dos seus produtos, dos seus serviços e até para criar novos negócios. Essa história de ter muita informação para analisar, ela vem criando nas empresas, vem gerando nas empresas uma série de novos negócios. Tá certo? Então, isso aqui é o que eu chamo de arquitetura de negócio. Se você tiver isso aqui em mente, se você criar a metodologia que é aderente ao seu negócio, se você conseguir levar para a sua empresa as ferramentas todas e criar essa captura de informações, que pode ser de formas diferentes, tanto para empresas B2C, empresas que vendem diretamente para o consumidor final, quanto para empresas que fazem relacionamento com outras empresas. Isso aqui, na verdade, funciona para todos esses tipos de empresa. Tá certo? E, por último, para a gente abrir aqui para o próximo passo, enfim, o que nós temos? Quem utiliza mais esse tipo de ambiente, quem se interessa mais por Big Data, no mundo, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que acho isso, é o mercado que diz essa história, desculpem, é o mercado de varejo. Então existe aqui, e talvez seja até assunto para a gente discutir num outro momento, num outro webinar, enfim. Existe uma metodologia que eu desenvolvi que ela utiliza todos os conceitos de Big Data para o varejo, tá? Porque é o varejo que mais utiliza em função da velocidade do varejo, em função do volume de produtos a ser comercializado, etc, etc. O varejo é o que se utiliza sempre no mundo inteiro, mais desse ambiente de aplicação de inteligência volume de dados. Então, isso aqui é só, na verdade, com um aperitivo, que a gente não tem tempo, Eu exploro nessa metodologia como que a gente faz gestão de estruturas de varejo, de estruturas de varejo, no ambiente virtual, tá certo? E no ambiente físico. O que eu estou dizendo? Pô, existem hoje várias empresas que têm pontos de venda, que têm lojas em shoppings, na rua, etc, etc, e que têm lojas virtuais. Então, como que a gente faz hoje, que a grande tônica do mercado, e mais uma vez, não importa, ou independe do tamanho das empresas. Hoje, desde empresas pequenas até empresas gigantes, querem estar com um pé no mundo físico e um pé no mundo virtual. Então, existe uma metodologia que eu sempre sugiro que a gente faça a gestão desses dois ambientes aqui,
sempre de olho na experiência e no resultado, porque as empresas querem ou obter resultados imediatos ou proporcionar uma experiência que, obviamente, vai trazer algum tipo de resultado efetivo em algum momento. Então, essa metodologia ela explora como é que a gente faz a gestão integrada, aproveitando o melhor que existe dos dois mundos, do mundo virtual e do mundo físico, usando todos os conceitos e todos os critérios para a gente conseguir estabelecer metas, estabelecer quais são os impulsionadores dos meus resultados, trazer informações aqui métricas para a gente aplicar a inteligência aos negócios, e aqui, quando a gente fala de experiência, como a gente faz para poder trazer e gerar conectividade neurológica dos nossos clientes no mercado, como que a gente distribui os nossos produtos de forma inteligente, o mais inteligente possível, e como que a gente, por fim, faz todo o controle da cadeia de valor da empresa. Tá certo? Bom, eu sei que é rápido, né? Eu sei que isso aqui é um flash. Eu vou passar a palavra agora para o Wagner. O Wagner vai fazer as considerações finais. Eu agradeço bastante a atenção de vocês. Espero ter sido claro. Espero ter ajudado vocês a refletirem as questões do dia a dia, dos negócios de vocês. Espero, principalmente, poder ter transmitido o conceito, porque eu acredito muito e defendo isso no mercado, de que uma vez entendido e introjetado o conceito de Big Data, a vida da gente muda. A gente pensa o negócio das empresas, a vida corporativa toma uma dimensão diferente, você começa a perceber que se você tem a perspectiva de usar informações para transformar a informação em inteligência, não é a falta da ferramenta, tá certo, que vai mudar esse jogo. É óbvio que quando as coisas vão ficando mais complexas, exige-se também mais complexidade em relação a ferramentas, ambientes de armazenamento, de segurança, etc, etc. Tá bom? Muito obrigado, Wagner, é com você. Obrigado, muito obrigado pelo conteúdo, muito bom. É um assunto extremamente interessante e eu tenho certeza que a gente vai conseguir explorar ainda mais aqui nos nossos eventos. Bom, agora a gente vai para os recados bem rapidinhos e vamos abrir para as dúvidas, para as questões. Nosso próximo web seminário vai ser dia 17 de outubro. O tema vai ser sobre ClickView, a introdução ao set análises. É um tema bem quente de ClickView, que fala sobre a análise de conjuntos, é uma forma de facilitar aí a manipulação de informação dentro do ClickView, que já é uma ferramenta extremamente poderosa de análise. Então a gente vai colocar uma introdução, vai falar um pouco do o que é o set análises. O evento vai ser um web seminário como o que foi agora. E o Anselmo vai poder falar mais um pouquinho sobre o evento dele, que ele vai estar falando sobre Big Data esse mês aqui no interior de São Paulo. Anselmo, se você quiser comentar alguma coisa sobre o seu evento, abre aqui na sequência para as perguntas que o pessoal mandou. Ok, bom, pessoal, eu tenho feito esse seminário, esse workshop, né? É um workshop de 2 horas, então dá tempo de explorar bastante mais profundamente os conceitos todos, mas eu tenho feito em São Paulo, tenho feito no Rio de Janeiro, tenho feito no eixo Rio-São Paulo algumas vezes, e eu estou levando, porque eu acho que o interior de São Paulo tem um grande potencial. Estamos falando aí do segundo maior PIB da América Latina, quer dizer, não é pouca coisa, mas é uma região que tem muito pouca cultura, né, tirando as grandes empresas, sobre o uso de tecnologia, principalmente sobre Big Data. Então eu fiz na Associação Comercial e Industrial de Marília, tem algum mês mais ou menos, e no dia 10 de outubro eu faço numa universidade em Presidente Prudente. Ou seja, eu estou levando essa discussão aqui, eu me posiciono sempre como um evangelizador de Big Data, né, para poder disseminar o conceito e ajudar as empresas, enfim, né, a mudarem um ponto de vista em relação à utilização de dados e aplicação de inteligência. Então eu faço esse no dia 10 em Presidente Prudente e estou levando, enfim, né, entrando em contato com as outras grandes cidades do interior, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, enfim, para poder levar essa mesma perspectiva. Tá certo? Então, se vocês conhecerem alguém no interior, alguém que se interessa, etc, etc, tá dado aí a deixa. Tá bom? Ok, obrigado, Anselmo. Vamos para as dúvidas aqui, então. Vamos abrir. A primeira dúvida vem do Luciano Kassen. Qual é o impacto que o Big Data pode causar nos negócios e nas pessoas? Bom, vamos lá.
Na verdade, está todo mundo impactado com essa história. Né? Todo mundo que tem, na verdade, um acesso, tem um Facebook, ou que tem, enfim, né, alguma mídia social, que tem o velho e-mail, enfim, né, todo mundo que está de alguma forma conectado já está impactado até a tampa, né, com essa história de Big Data. Né? É só você olhar, na verdade, no dia a dia, as coisas que acontecem, enfim, né, que dá para perceber que essa história é uma história que ela não tem volta. Ela não tem volta para as pessoas, a não ser que as pessoas queiram se posicionar ou tenham um posicionamento de repúdio ou de, enfim, de repúdio ou de, enfim, né, de aversão à tecnologia. Todo mundo em algum momento está em contato de forma ativa ou de forma passiva com grandes volumes de informação. Quando a gente fala do mundo corporativo, isso aí é mais evidente ainda. Né? Se a gente pegar as empresas, principalmente as empresas grandes, as empresas que estão mais posicionadas no mercado, de qualquer segmento, etc., todas elas, de uma forma ou de outra, queira ou não, elas têm que utilizar informações cada vez mais e aplicar inteligência e tentar, na verdade, em função dessa aplicação de inteligência das informações, mudar o ciclo dos seus negócios. Não sei se vocês acompanham aí as grandes mudanças que acontecem pelo mundo, mas já existem exemplos de uso de Twitter para fazer relacionamento, fazer atendimento que antes era feito através do call center tradicional. Né? Como que se usa Twitter para fazer isso? Existe lá uma plataforma, uma tecnologia, etc., que pega a gama de pessoas plugadas e que estão tweetando o dia inteiro e essas empresas conseguem fazer esse tipo de atendimento das coisas mais triviais através dessa ferramenta. Ou seja, não existe qual impacto que isso vai gerar nas pessoas e nas empresas. Existe o impacto que já está vigente e acontecendo, e como é que a gente vai, pessoalmente, como que as empresas vão lidar com esse tipo de realidade. Então, eu diria que não tem impacto a acontecer. Existe um impacto que já acontece hoje, e o grande lance dessa história é aprender, mais uma vez, estou dizendo, a lidar com esse tipo de ambiente. Tá bom? Ok, muito obrigado. Espero que tenha respondido. Luciano, vamos para a próxima. Aqui temos várias perguntas, bem bacanas as perguntas. O Ivan coloca, existe algum modelo de Big Data para a indústria automotiva? Eu não tenho profundidade, eu não conheço esse segmento verticalmente assim. Eu acredito que existam ferramentas que sejam mais adequadas para o tipo de segmento que é o mercado automobilístico. Agora, eu não conheço nenhuma ferramenta que seja específica para ambientes A ou para ambientes B. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu vi a semana. Uma empresa, se eu não me engano, americana, está colocando, disponibilizando uma tecnologia onde frotas de caminhão, elas têm um sensor que indica, através do sinal sonoro, etc., quando o motorista está saindo da faixa. Porque eles fizeram uma pesquisa no mercado americano e concluíram que, vejam só que interessante, que o grande volume, né, de problemas e acidentes com caminhões de frota nos Estados Unidos, ele acontece porque as pessoas estão utilizando o celular. Olha que bacana isso. Então eles criaram um Big Data, ou seja, criaram uma tecnologia que usa informação, muita informação, porque tem um medidor no caminhão que está verificando se o cara sai da faixa ou não, tem um GPS, tem uma série de tecnologias envolvidas, para poder combater o uso de um outro Big Data, que é o celular. Eu até postei, aí vou falar para vocês depois de um grupo que eu tenho no LinkedIn, eu postei essa semana e o título era Big Data versus Big Data, porque na verdade tem um Big Data combatendo o uso de um outro. Então assim, eu só estou exemplificando uma aplicabilidade no mundo automobilístico, mas é uma questão interessante, você e o Ivan, né? Tá me ajudando, Ivan, na verdade, a criar uma curiosidade e pesquisar uma coisa que eu não tinha tentado ainda, que é verificar se existem soluções específicas de Big Data para segmentos específicos. Mas realmente, você me desculpa, mas eu não conheço nada e acredito até em função disso que eu coloquei aqui, que não exista. Perfeito. Obrigado, Ivan. Espero que tenha respondido. O Evaristo coloca aqui, das tecnologias pioneiras
de Big Data, quais as mais famosas ou usadas para estudos. Ele comenta aqui que o Microsoft, ele fala, a Microsoft está bem com SQL Server 2012, 2014 mais Hadoop? O que existe no mercado de mais famoso, né, que é mais pop no mercado, é o Hadoop. Bom, enfim, então assim, as ferramentas mais comuns do mercado, além do SQL Server, etc, enfim, são aquelas que pelo menos eu tenho contato maior nessas minhas pesquisas. Eu não conseguiria apontar uma especificamente, porque eu acho até que cada questão de negócio tem uma aderência maior, ou traz uma aderência maior a ferramentas distintas. Tá? Fizeram uma pergunta bem bacana aqui sobre ClickView. O Bruno colocou, bem bacana o conceito, mas minha dúvida seria referente como o ClickView trabalharia com esse conceito de Big Data. O que acontece? Na verdade, o ClickView acaba sendo o front-end aí dessa tecnologia, dessa informação. Eu não tenho aqui, Bruno, mas depois eu te passo uma imagem, que o ClickView tem trabalhado com Big Data exatamente conectando em bancos de dados e no Hadoop, que são ferramentas. O Hadoop trabalha organizando, né, informações desestruturadas, lendo essas informações, e isso precisa ir para algum lugar, precisa ser organizado de alguma forma. Então, o ClickView acaba sendo uma ferramenta que vai estar ligada ao Hadoop e a outros bancos de dados que têm informação, que estão estruturando essa informação para consumir isso e transformar isso em indicadores. Então, ele entra nesse mundo do Big Data como um consolidador, mas trabalhando com outras ferramentas que vão estar organizando, vão estar estruturando essa informação ou traduzindo essa informação para que aí sim, a partir daí, o ClickView consiga consolidar junto com outras informações de outros sistemas, outros bancos e transforme isso em números, né? Em painéis, em gráficos. Então, o ClickView entra nesse meio. O Eduardo Anselmo manda uma pergunta sobre quais são as principais correlações entre Big Data e BI em tempo real? Quer dizer, entre o Big Data e o que chama de BI em tempo real. Quais são as correlações? Bom, essa questão eu tinha certeza que ela ia aparecer, entendeu? Porque, na verdade, o mercado todo ele discute muito essa questão e a intersecção, a confusão entre essas duas coisas. Eu vou voltar aqui para responder essa pergunta, eu quero voltar nessa estrutura, porque essa estrutura acho que ela fala bastante sobre isso. Eu acho, primeiro, que Big Data ele é um conceito, é o conceito de utilização de grandes volumes de informação, e, na verdade, nesse contexto todo aqui, eu diria que isso tudo, para mim, é Big Data. Isso aqui, o fato de você ter uma metodologia, de você ter ferramentas, de você armazenar, de você depois colocar a inteligência que você gerou para teste no mercado, para verificar se tudo aquilo que você fez ele tem algum respaldo em termos de resultado de negócios, tudo isso para mim é o conceito de Big Data. E para mim o BI, ele está aqui, ele está nessa caixa, quer dizer, quando você pega esse, que na verdade eu diria que BI para mim é o coração, ou o cérebro, na verdade, do processo. Porque, na verdade, todas as informações armazenadas, tendo em vista uma metodologia, utilizando ferramentas específicas, essas informações elas só fazem sentido, o armazenamento dessas informações, quando você aplica uma inteligência de negócios. Então, na minha concepção, o BI é aquilo que faz esse negócio todo ter sentido. Que a partir do momento que você aplica a inteligência de negócio aqui, que você gera alguma coisa para você fazer a distribuição dos seus produtos, para você fazer relacionamento, para você fazer principalmente ações ou ofertas segmentadas, para você poder divulgar marca, divulgar produto, divulgar serviço, e para você poder, através da mineração das informações típicas de BI, você poder até encontrar um filão novo de negócios. Você pode descobrir, na verdade, que existe um segmento, um cluster de clientes que você está analisando aqui, que tem um perfil, ou que está pedindo, ou que está apontando que um novo negócio ou um novo produto deve ser gerado. Então, para mim, essas discussões elas são muito insignificantes, eu vou dizer assim, porque o que importa não é isso.
O que importa, na verdade, é como que você olha cada problema ou cada questão de negócio e como que você aplica as ferramentas, como que você aplica BI e que tipo de conclusão, de resposta você quer gerar em função de tudo isso. Então, assim, obviamente, eu nasci no ambiente de BI, né, há 20 e tantos anos atrás no mercado financeiro, eu sentei numa cadeira que era carimbada como uma cadeira de BI, e eu sempre achei muito irrelevante uma discussão muito do ego de tecnologia, né, ou do profissional de marketing, que está com a bandeira de BI, e, enfim. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão que ela é importante, porque ela acaba separando as coisas, mas na entrega do resultado, né, quando você chacoalha tudo isso e faz, né, entrega essa camada aqui de informações inteligentes, eu acho que essa discussão ela acaba ficando irrelevante. Então, para responder objetivamente a pergunta, eu acho que não existe diferença nenhuma. Ele até falou de um termo que é o que é BI dinâmico. Desculpa, Wagner, me repete para mim, por favor. Oi, BI em tempo real. BI em tempo real. Então, assim, esse tema até é um termo novo para mim, entendeu? BI em tempo real, para mim, é uma coisa muito parecida em você. Com você pegar todas as informações, colocar essas informações, armazenar essas informações e poder, em tempo real, gerar inteligência. Peraí, estou refletindo aqui, estou entendendo melhor, talvez, o que ele tenha endereçado. Eu vou dar um exemplo aqui do que é BI em tempo real para mim, tá certo? Vou dar um case aqui da Livraria Cultura. Sou cliente da Livraria Cultura há algum tempo, esses dias eu fiz uma pesquisa no site da Livraria Cultura de um livro que não tinha aqui disponível, etc, etc. E em seguida eu fiz a pesquisa e saí para uma reunião e encontrei uma pessoa no café da Livraria Cultura. O que é para mim BI em tempo real? BI em tempo real para mim é ter saído da minha casa e no espaço de 30 minutos, da minha pesquisa no site da Livraria Cultura, ter entrado na Livraria Cultura e ter recebido uma mensagem no WhatsApp, tá certo? No meu Facebook, no meu smartphone, dizendo assim: Anselmo, você continua interessado no produto tal e tal e tal, aguarde no café, tá certo? Porque eu estou geolocalizado através de Waze da vida dentro da Livraria Cultura e eu recebo no meio do meu café, tá certo? Um atendente com o livro na mão. Isso para mim é Big Data, o uso do Big Data em tempo real ou o uso de BI em tempo real. Isso para mim é o que faz a diferença. Quer dizer, uma questão de negócio, eu estou me colocando como um usuário da livraria, um cliente da Livraria Cultura, eu fiquei, na verdade, muito chateado porque eu conheço, enfim, a pessoa que era a diretora do marketing da Livraria Cultura, e falei isso para ela, comentei, quer dizer, eu sinto falta, falando das coisas em tempo real, desse tipo de ação das empresas. E por que eu encomendei o livro? Tá certo? E depois que eu encomendei o livro, eu voltei 3 vezes na Livraria Cultura e numa delas eu falei, deixa eu ver se o meu livro chegou, já tinha chegado há 2 semanas. Ou seja, desculpem, 2 vezes eu fui até a Livraria Cultura, meu livro estava lá, tá certo? E não existia nenhum alerta em tempo real para dizer, Anselmo, venha retirar o seu livro. Então, para mim, sinceramente, né, é só uma questão de semântica, que Big Data e BI em tempo real, se é que eu entendi, tá certo? Acabam sendo a mesma coisa, porque o Big Data ele pode ser um pouco mais estático e o BI pode ser um pouco mais estático também. Mas esse exemplo que ele está dando aqui, que ele provocou, é muito interessante, porque é nisso que eu acredito. E é nesse tipo de projeto que eu gosto de atuar. Quando a gente utiliza todas as tecnologias, estamos falando aí de tecnologia de ponta, de ambientes de BI robustos, de inteligência construída através de definição de regras de negócio, etc, etc, para fazer isso que eu senti falta quando eu, enquanto cliente da Livraria Cultura, quando eu fiz esse movimento de utilizar o mundo virtual e utilizar o mundo físico e eles não terem aproveitado esse meu trânsito para poder vender de uma forma objetiva e me deixar fascinado, na verdade, com a atuação dos caras. Tá? Perfeito. Beleza? Não sei se respondi, mas enfim. Bom, qualquer coisa manda pra gente de novo e a gente continuar, apesar que o tempo está bem estourado, vamos rapidamente. O Anselmo tem 2 perguntas aqui bem bacanas que tem correlação. O Michael pergunta, qual livro você recomendaria? E o Kleber pergunta de quais são os passos a seguir para quem quer entrar nesse mercado de trabalho. Então, acho que são 2 perguntas aí que se complementam. Tá bacana. Bom, eu utilizo como guia
2 livros. Um deles chama The Human Face of Big Data, a face humana do Big Data, o do Big Data, que é um livro que ele saiu no mercado americano, não tem tradução ainda para o português, no final do ano passado, comecinho desse ano, que ele fala bastante das tecnologias e dos usos, principalmente voltado para ajudar as pessoas a serem mais saudáveis e mais felizes, usando o Big Data. E o segundo livro, que eu utilizo bastante também, que ele não fala especificamente de Big Data, mas fala do ambiente, principalmente o ambiente de varejo, depois da crise de 2008, como que o varejo mundial, principalmente o americano, está utilizando essa coisa toda do excesso de informações para poder se reinventar. Ele chama The New Rules of Retail, as novas regras do varejo. Esse livro também é um livro que não tem ainda tradução para o português. Esse livro ele foi publicado final do ano passado, meio do ano passado, alguma coisa do tipo. Então são as 2 grandes referências que eu tenho. Eu sei que existe um livro de Big Data nacional, eu não me lembro qual que é, também não vi, esse livro não conheço, mas acho que vale muito a pena pesquisar e procurar, enfim, isso aí está nos meus afazeres, porque eu quero entender um pouquinho como que estão escrevendo sobre o assunto aqui no Brasil e a partir do Brasil. E a segunda questão é uma questão complexa, né? Como que a gente se prepara para ser um profissional de Big Data? Primeiro que o profissional de Big Data ele não nasce de uma hora para outra, né? É um profissional que ele pode estar, inclusive, na área de tecnologia, ele pode estar na área de marketing ou ele pode estar na área de negócios, na minha visão. Eu já passei pelas 3 áreas, eu comecei minha carreira em tecnologia, fui para marketing e durante de muito tempo para cá eu sou uma pessoa da área de negócios. Então, eu sempre olho todo negócio, toda questão de negócio, pela perspectiva de Big Data. E eu sempre digo o seguinte, a minha primeira perspectiva para qualquer problema de qualquer questão de negócio é Big Data e o pano de fundo também é Big Data, tá certo? E no meio tem um recheio, né, tem um problema a ser resolvido, que ele pode sempre, pelo menos naquilo que eu venho trabalhando até agora, sempre ele pode levar ou uma pitada ou uma tonelada de Big Data. Depende só como você enxerga. Então, o que é um profissional de Big Data? Um profissional de Big Data é alguém que está muito antenado e muito ligado e tem um olhar sempre para qualquer negócio do aproveitamento das informações que são geradas através das interações com o mercado, através das interações com clientes, através das interações com os consumidores de uma forma geral. E mais uma vez, esse profissional ele pode estar na área de tecnologia, pode ser um cara técnico, pode ser um cara de desenvolvimento, de conhecimento de ferramenta, etc, etc. Ele pode estar no marketing, pode ser uma pessoa que vai aplicar modelos estatísticos, né, nessa montanha de dados e, enfim, gerar inteligência, ou pode ser o cara que está na ponta do negócio, utilizando toda essa inteligência para poder negociar com o mercado, com consumidores, com clientes e assim por diante. Então, eu acho que não existe uma fórmula, tá certo? Depende primeiro qual que é a sua pegada. Se você é mais técnico, existe um caminho em tecnologia. Se você é mais marqueteiro, existe um caminho dentro da área de marketing. Se você é um cara mais de negócios, existe um outro caminho na área de negócios, né? Então, assim, eu, sinceramente, eu não sei responder de forma objetiva, não. Só sei responder de forma relativa essa questão, tá? Me desculpe. Perfeito, ótimo. Bom, Anselmo, as 2 últimas perguntas aqui para finalizar. O Manuel coloca, como você analisa o Big Data em relação à lei de acesso à informação? O serviço público está preparado para lidar de maneira efetiva com essa nova realidade? Bom, vamos lá. Essa questão também é uma questão super complexa e eu essa semana estava discutindo aí com uma grande agência que faz o trabalho de mídia social para esse fabricante mundial de celulares que eu estou assessorando, e essa discussão é muito interessante, porque com o chapéu de negócios a gente quer utilizar todas as informações possíveis. E a minha demanda para essa agência foi, eu quero utilizar, na verdade, uma série de coisas, eu quero segmentar, eu quero fazer oferta super micro segmentada, e alguém, num determinado momento, né, num lampejo de lucidez, falou, você está maluco, não dá para fazer isso. Então, assim, o homem de negócios, ele sempre quer utilizar da forma mais
profunda possível todas essas informações. Quando a gente fala da iniciativa privada, é óbvio que existem uma série de empresas aí que usam de uma forma estranha as informações, mas assim, a minha perspectiva e os meus clientes são todos, e eu seleciono por aí também, né, assim, querem usar de uma forma bacana, né, para poder fazer uma oferta bacana, enfim, né. Então, assim, existe um limite para isso, existe um limite que os próprios ambientes, como Facebook e Twitter, etc., impõem para o uso das informações, né? E existe um limite que é um limite da integridade da empresa que vai fazer isso aí. Né? Agora, os órgãos governamentais estão preparados para isso, tá certo? Estão muito mais preparados, talvez, né, em termos de legislação, no mercado mais maduro como o mercado americano, apesar de tudo isso que a gente tem visto por aí, e no mercado nacional, esse caminho está sendo construído. Né? Assim, existe uma legislação que, na minha opinião, ela é frágil, né? Ainda para poder regulamentar essas coisas todas. E, na minha opinião, a gente nunca vai chegar no momento onde essas questões estejam ou sejam totalmente regulamentadas, porque a tecnologia ela anda, e o mercado privado anda sempre, né, alguns passos à frente de qualquer tipo de legislação. Então, eu acho que essa defasagem, pelo menos desde que eu atuo no mercado, quando as informações não eram em quantidade tão grande, variedade, velocidade, etc., essa questão já era uma questão discutida. No mercado financeiro, há 25 anos atrás quase, a gente já discutia que tipo de informação a gente poderia adquirir no mercado e como que a gente poderia utilizar essas informações. Então, assim, eu acho que a gente não tem ainda uma regulamentação adequada e aderente a isso, e eu acho que nunca vai ter. Certo? Perfeito, obrigado. Obrigado, Anselmo. Bom, vamos para a última do Evaristo aqui. Ele coloca uma pergunta bem interessante. Uma das mais famosas fontes de dados de Big Data, os dados não estruturados, são provenientes de usuários que inserem informações em redes sociais. Isso quer dizer que muito gira em torno dos clientes. É correto fazer a associação que o Big Data de dados não estruturados gira mais em torno do CRM, conhecimento de cliente, scoring, demografia, campanhas, costumes? O que você acha, Anselmo? O Wagner, só repete o comecinho, porque acho que o endereçamento está no comecinho da questão, né? Uma das mais famosas fontes de dados de Big Data, os dados não estruturados, são provenientes de usuários. Bom, ele comenta aqui que a maioria dos dados vem de redes sociais, né? Gira em torno de clientes. Então, pode-se dizer que os dados não estruturados têm como maior foco o conhecimento do cliente? Essa questão é uma questão, na verdade, o núcleo do Big Data está nesse contexto. Né? Enfim, a gente já conceituou aqui, e essa questão do volume, variedade e velocidade, elas têm tudo a ver com os ambientes de mídias sociais. Né? Então, a resposta para mim, diretamente, é sim e também. Porque quando a gente pega tudo aquilo que é colocado e postado, né, até da forma mais inocente possível, no Facebook, se você aplica um modelo estatístico, uma inteligência, eu vou falar um pouquinho de redes neurais e de neuromarketing, etc., você consegue interpretar dessa forma essas informações, aquilo que é espontâneo, na minha opinião, pode gerar, com um modelo bastante inteligente de estatística, etc., pode gerar conclusões muito mais efetivas sobre o perfil das pessoas, na minha opinião. Então já existem hoje ambientes, na verdade eu conheço um ambiente que ele faz o seguinte, ele escuta o Facebook, né? Porque assim, teoricamente, a gente não pode extrair, não pode de jeito nenhum, né, extrair informações, usar informações concretas do Facebook, mas já existem inteligências que interpretam de uma forma muito bacana tudo que é colocado, tudo que é postado, para criar, na verdade, um perfil mais adequado para fazer uma oferta mais específica para o seu segmento, para o seu cluster de clientes. Então, assim, esses ambientes, eles têm um nível de informação muito rica e muito importante para traçar perfil. Eu não sei se vocês conhecem aqui o Pinterest, que é
uma mídia social que você coloca lá a sua lista de desejos, tá certo? Esse ambiente que ele é pouco difundido, mas já tem mais de 20 milhões de usuários no mundo, ele já está sendo utilizado para poder verificar o que cada pessoa coloca no seu mural de desejos, para poder concluir, na verdade, que tipo de oferta, em que momento eu vou fazer para aquele cliente. Então, imagina o seguinte, a minha lista de desejos é comprar o carro XPTO o mês que vem, comprar a minha casa na praia daqui a 6 meses, comprar o meu helicóptero daqui a 2 anos. E as pessoas fazem isso, né? É uma coisa que é bacana, você vai trocando, na verdade, essas coisas todas, enfim. E as empresas já estão utilizando esse ambiente que nasceu de uma forma bastante despretensiosa para poder verificar qual que é a lista de desejos das pessoas, fazer segmentação e fazer oferta específica e segmentada para cada público. Então, eu diria que é assim, né? Na verdade, hoje já é uma realidade as mídias sociais serem fonte para você poder fazer tanto oferta quanto fazer o tradicional CRM, né, com o público todo. Ok, obrigado. Obrigado, Anselmo. Vamos para a primeira questão. A primeira questão quem enviou foi o Vinícius. Obrigado pela questão, Vinícius. O Big Data pode ser aplicado nas pequenas empresas? E aí, Anselmo, dá para aplicar o Big Data nas pequenas também, não só nas grandes? Bom, essa pergunta é interessante porque, na verdade, ela, de alguma forma, já foi explorada e respondida, né, mas é bacana ratificar isso aí ao longo da exemplificação lá dos primeiros cases. Né? Então, eu vou reforçar aqui para vocês a minha opinião sobre Big Data. O primeiro passo para utilizar Big Data, para mim, é entender o conceito. Entender que você não precisa de uma montanha de tecnologia, não precisa de armazenamento gigante em nuvem, etc, etc. Vocês conhecem o Mário Faria? Mário Faria é a grande referência nacional em Big Data. Mário Faria hoje é o responsável pela área de informações do Instituto do Bill Gates. Melinda e Bill Gates nos Estados Unidos. Ele teve uma carreira muito rápida no mercado, tem 2 anos que ele está no mercado americano e já é considerado pelo MIT como uma grande figura do Big Data brasileiro, entendeu? Esse cara tem uma coisa bacana que eu gosto muito, que ele diz que tendo uma planilha de dados e confrontando informações, e obviamente concluindo coisas através desse confronto, já é o primeiro passo e você já está fazendo Big Data. Eu concordo plenamente com isso, ou seja, Big Data é mais a questão de entender o conceito para poder usar depois de uma forma adequada em qualquer tipo e qualquer tamanho de empresa. O Nelson pergunta, Anselmo, as atuais ferramentas de BI deverão ser modificadas para atenderem plenamente o Big Data? Bom, eu acho que elas, inclusive, já estão em franco processo de mudança. Né? Quando a gente fala das ferramentas que são as ferramentas mais encontradas e mais conhecidas no mercado, como Hadoop, ou as ferramentas todas da Microsoft, etc, etc, essas ferramentas para mim já sofreram transformações. Quando eu mexia com BI há 20 anos atrás no mercado financeiro, a gente tinha um rol de ferramentas. E hoje as ferramentas elas evoluíram. Eu acho que o que vai evoluir mais, e foi bacana que na webinar das 4 horas da tarde, teve uma pessoa que fez uma pergunta muito interessante, e a cada pergunta e cada interação é legal que a gente pensa em questões diferentes. Né? Então ele fez uma pergunta sobre a diferença do Big Data para o BI dinâmico. Né? Eu usou um termo de BI que eu nunca tinha ouvido falar, que é muito bacana. Então, assim, eu acho que o BI, como eu falei em algum momento, para mim é o coração dessa história, é o cérebro dessa história. E à medida que a gente tem um volume maior de informações, variedade maior, numa velocidade muito maior, todas as ferramentas, e principalmente a de BI, né, que está diretamente ligada a isso, tem que mudar. Tem que mudar, tem que oferecer, na verdade, capacidade de avaliação diferente, o jeito de olhar as informações de uma forma diferente, e como a gente joga muita informação fora nesse contexto de Big Data, talvez as ferramentas de BI tenham que ter, na verdade, alguma inteligência ou alguma forma de agregar inteligência para que elas consigam identificar com mais velocidade essa informação desinteressante.
Mas, enfim, eu acho que não existe pelo menos com o meu nível de conhecimento técnico, não existe uma resposta objetiva para isso, apesar das ferramentas, na minha opinião, já estarem evoluindo. Né? O Arthur pergunta, quais os segmentos se beneficiaram mais com o Big Data? Quais você acha que estão tendo, terão mais benefícios aí com o Big Data? Bom, historicamente, e quando a gente tira uma fotografia do uso disso no mundo inteiro, quem utiliza mais e tem mais vocação para utilizar é o varejo. Todo segmento que tem um ciclo grande de mudança de produto, oferta de produto, etc., é quem tem uma vocação maior, ou seja, todo segmento de alto consumo é o segmento escolhido, né, que tem uma aderência com o conceito todo de Big Data. Que é você trazer volume grande de informação, aplicar inteligência e transformar isso aí em alguma regra de negócio para você poder fechar ou acompanhar o ciclo todo, né, de exposição de marca, de venda de produto, de entrega de produto, enfim. Então eu acho realmente que o segmento de varejo é o que já está efetivamente e vai cada vez mais utilizar mais o conceito e as ferramentas todas. Perfeito. Okay? Até seguindo esse raciocínio, Marcos mandou para a gente na sequência, fora varejo e governo, Anselmo, quais os principais segmentos da indústria que estão utilizando ou gerando iniciativas de Big Data no Brasil atualmente? Há uma medição do volume de negócios anual? Como é que está? Bom, vamos lá. O que eu tenho acompanhado do mercado, até porque está mais próximo de segmentos onde eu atuei mais, o segmento de seguros é um segmento que está usando bastante, demandando bastante o entendimento do conceito e uso de ferramentas. O mercado financeiro é um mercado que já tem vocação disso, porque há 20 e tantos anos atrás, quando eu era uma pessoa de extração de informações, de aplicação de modelo, etc., ou seja, com o boné de BI naquela época, o mercado financeiro era pioneiro nessa história, que tem a ver com o produto de consumo, né, de grande consumo, etc., O segmento de telefonia, eu tenho acompanhado um movimento bastante forte, né, no segmento de telefonia para trazer coisas inovadoras para o Brasil. Né? Na verdade, não só uma, mas algumas empresas estão prospectando e ouvindo muita coisa em termos de usar a mídia social para fazer interação, para fazer atendimento, né? Substituindo, na verdade, o atendimento comum, aí, padrão via telefone através de Face, através de Twitter, né? Através de, enfim, dessas ferramentas todas. Então, para mim, os segmentos hoje que eu tenho percebido que estão com são mais vorazes, né, para isso, são seguros, mercado financeiro, mercado de telefonia, né? E grandes fabricantes de equipamentos, etc., também estão começando a utilizar e a beber dessa fonte. Né? É óbvio que eu não conheço o mercado, né, todos os segmentos, mas os segmentos que eu tenho relacionamento daquilo que eu ouço e acompanho pelas notícias, é por aí. Teve um case bacana essa semana, não sei se vocês viram, uma empresa de transportes americana, que tem uma grande frota, colocou uma tecnologia para poder avisar o motorista quando ele está saindo da faixa. Da faixa da banda de rodagem, tem um apito lá, uma tecnologia que vai medindo isso aí e vai comunicando o caminhoneiro de que, meu amigo, vai acontecer um acidente contigo. Eles fizeram uma medição dessa história e descobriram que a maior percentual de acidentes dos caminhoneiros é em função do uso de smartphone. Ou seja, a tecnologia, né, de uma certa forma de Big Data, né, através do uso do smartphone, gerou um problema para um segmento que está usando Big Data também, ou seja, processamento em tempo real de informações para poder combater esse efeito colateral. Então é um exemplo de outro segmento que está usando bastante de uma forma diferente. Ok? Ok, obrigado. Espero que tenha respondido aí. Vamos seguir para a pergunta do Marcos aqui, abordando as fontes de dados que podem ser transformadas em informações e inteligência,
Você, Anselmo, acredita que existe a tendência de aumento de fontes abertas, gratuitas, como Google ou redes sociais? Quais seriam outros exemplos já existentes? E aqui até ele coloca, né, a preocupação de infraestrutura para trabalhar com Big Data, aqui no Brasil também, que pode ser uma questão, mas a grande questão é fontes abertas, gratuitas, como Google e redes sociais, seriam outros exemplos? Ok, é bacana. Bom, essa questão é uma questão que ela, eu diria que ela está no centro de todo o projeto de Big Data, que, mais uma vez, olhando uma questão, uma resposta a ser dada da perspectiva de negócios, é uma questão central, porque hoje a gente tem uma limitação grande, por exemplo, de quais informações do Facebook, por exemplo, utilizar para poder gerar efetivamente uma oferta, ou uma comunicação, ou uma interação com esse público. Então, hoje já existem fontes abertas que não são tão abertas assim. Mas, como a tecnologia é uma coisa bacana, sempre em transformação, existem tecnologias sendo desenvolvidas para que você consiga entender de formas diferentes aquilo que é postado e aquilo que é, enfim, comentado, etc., etc., no Facebook. Não estou começando do exemplo que é o exemplo mais trivial. Né? Quando a gente vai para a outra tecnologia, do Twitter, por exemplo, existem coisas também bastante inovadoras sendo feitas com o Twitter. Um case bacana para vocês pesquisarem é da empresa de telefonia holandesa, que é a O2, que ela, há pouco tempo atrás, passou a utilizar o Twitter para fazer atendimento. Né? Como que faz atendimento com o Twitter? É muito simples. Você manda um hashtag me ajude, por favor, e desse me ajude, por favor, eles sabem que as maiores ajudas são: quero saber o meu saldo, quero saber quantos SMS ainda posso mandar, enfim, e todas essas respostas cabem em 140 caracteres. Então, eles substituíram, esse case é um case aberto, pesquisem aí que vocês vão encontrar, substituíram, na verdade, o atendimento telefônico, baixaram muito o custo dessa estrutura gigante e se modernizaram em relação a falar com o público mais jovem. Como que você conversa hoje com um adolescente de 15, de 16, 17 anos, usando os meios convencionais? Pô, manda um Twitter para essa pessoa, para esse cliente, que já é um cliente, que tem conta, que tem dados, etc., etc., e ele vai ficar muito mais satisfeito e vai interagir muito mais com a sua marca. Tem dois outros ambientes que eu tenho acompanhado bastante e tenho até usado em propostas de projetos de Big Data. Um deles é o Waze, que é aquele aplicativo que você acompanha o movimento das pessoas, ele coloca você, diz no mapa onde você está, e você consegue pedir carona, consegue dizer para as pessoas que tem um acidente naquela região, enfim, você consegue dizer o que está acontecendo enquanto você trafega pela cidade. Não preciso nem dizer, na verdade, para que serve isso na perspectiva das empresas. Hoje, acompanhar o rastro de deslocamentos das pessoas é um insumo muito grande para fazer comunicação, fazer mídia. E quando você junta o trajeto de uma massa de pessoas com o perfil dessas pessoas todas, você pode entregar o produto ou entregar a marca de forma segmentada, com linguagem segmentada, no caminho desse segmento de pessoas. Então, o Waze é um que eu vejo sendo usado fora do país, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui eu já discuto projetos colocando o Waze na parada. E tem outro que é o Pinterest, que tem até na última ou na penúltima Harvard Business Review, tem uma matéria muito grande, muito bacana, falando do uso desse ambiente de mídia social no mercado americano e como que as empresas estão utilizando. Não sei se todo mundo conhece, o Pinterest é um ambiente que você pina, que você faz um pin, na verdade, num mural dizendo qual que é o seu sonho de consumo para daqui a um mês, daqui a um ano. Então você vai brincando e dizendo que você queria daqui a um mês comprar um carro novo da marca tal, daqui a um ano você quer comprar uma casa no campo, daqui a um ano você quer comprar um helicóptero, e as empresas estão entrando nesse ambiente, como o nosso amigo endereçou aqui, que de informação aberta, para poder agregar essas informações todas, mais uma vez, informação sobre as pessoas, para traçar perfil dessas pessoas, para poder fazer
relacionamento, oferta, etc., etc., de forma cada vez mais segmentada. Ok? Ok, obrigado. Temos mais algumas perguntas aqui. Uma do Wesley. Ele colocou quais as maiores dificuldades do Big Data. Acho que para implantar, não sei, mas quais as maiores dificuldades que você acredita, Anselmo, no Big Data? Vamos lá, eu vou dar visões diferentes das dificuldades, né, do que eu acho. Primeiro, na implementação de tudo isso, é o conceito. Eu tenho falado com empresas de porte mundial e quando eu falo, e obviamente que você não chega falando de Big Data, assim, né, chega falando, né, na verdade, sobre o conceito, sobre a usabilidade, as pessoas estranham um pouco. Estou falando de grandes executivos de grandes empresas. Se você falar o nome Big Data, sempre a resposta é hã? Então tem muito pouca gente no mercado ainda familiarizado com essa história toda, quando você pega o mercado de uma forma geral. Saindo do segmento do nosso nicho aqui, de gente que pesquisa e trabalha com isso, o mercado conhece pouco. Então a primeira barreira, para mim, é o conhecimento do conceito. Quando a gente fala do nível tecnológico, a grande dificuldade é criar infraestrutura para poder juntar tudo isso. Ou seja, eu estou falando aí de nível de investimento versus a comprovação do retorno do famoso ROI. Né? Qual que é o resultado que 100 mil reais em tecnologia, ou em conceito, ou em estrutura de Big Data, quanto isso que vai me trazer de retorno? Porque as tecnologias ainda são relativamente caras, né? Porque tem coisa que não tem ainda escala muito grande. E o terceiro ponto é gente no mercado que consiga entender desculpa, esse conceito todo e ajudar as empresas a implementar. Eu tenho também discutido com profissionais de tecnologia, de marketing, na área de negócios de algumas empresas do mercado, e esses profissionais, eles não estão, na sua grande maioria, antenados nisso aí. Então, eu acho que é um conjunto de falta de conhecimento do conceito. O conceito te dá, na verdade, a possibilidade de utilizar coisas por um custo baixo, que tem muita ferramenta aberta aí, que até um volume X de demanda de inteligência ou de volume você consegue usar. Né? E esse uso ele é bacana porque ele gera necessidade para os fornecedores todos de uma tecnologia num segundo passo maior, e aí entra profissional, entra ferramenta sendo vendida, etc, etc. É o segundo ponto. E o terceiro é esse que eu falei, que é realmente a falta de gente que conheça dessa história toda, mas muito mais em termos gerais do conceito e muito menos em relação à parte técnica específica. Isso eu acho que tem bastante no mercado. Ok? Perfeito, ok, obrigado. Bom, vamos para as duas últimas perguntas da noite. Bom, o Claudemir coloca, Anselmo, aí é uma questão. Existe alguma empresa do interior de São Paulo, do ramo metalúrgico, que você sabe que está utilizando os conceitos de Big Data, ou do ramo metalúrgico, mas alguém do interior aí, metalúrgico, usando esse conceito, usando Big Data? Bom, tem sim. Tem um que eu conheço, tem uma empresa no interior de São Paulo chamada Jato. Ela produz implementos e equipamento para a área agrícola. Essa empresa é uma empresa que exporta para o mundo inteiro. É de uma cidade chamada Pompeia. E esses caras utilizam bastante Big Data numa tecnologia que ela é embarcada nas suas colhedeiras, enfim, né? Eles têm essas colhedeiras para alguns tipos de plantação, e esses caras desenvolvem de uma forma bastante forte, tem bastante biometria nessa história, obviamente, né, mas desenvolve uma inteligência, né, para o maquinário, para o equipamento dessas máquinas, que tem um conceito todo voltado para Big Data, porque isso nada mais é do que a reunião de grandes volumes de informação e o processamento em tempo real das informações para poder dar rumo, dar orientações e gerar métricas em relação à produtividade e por aí afora. Eu não conheço mais nenhum outro case do interior de São Paulo, desses segmentos, que faça isso, e é por isso exatamente que eu estou indo para o interior, porque eu acho que tem muita empresa querendo entrar nesse segmento, né, nessa discussão, querendo utilizar o conceito, mas que não tem ainda, que não deu o primeiro passo.
Nós estamos falando dessa Jata, é uma empresa pô, gigante, né, faturamento muito grande, etc, etc. Óbvio que tem, até pelo perfil do segmento, né, tem que oferecer tecnologia. Né, mas eu não conheço outros casos, não. Se alguém conhecer, por favor, compartilhe com a gente. Ok, muito bom. Bom, vamos para a última pergunta da noite. Bom, Anselmo, a Flávia pergunta: profissionais que trabalham com Big Data são mais valorizados? Bom, sempre que alguma coisa vira um pouco de moda, etc, etc, existe um movimento no mercado para valorizar e para ressaltar esses profissionais. Eu tenho ouvido mais no mercado a necessidade, né, desses profissionais serem formados, desenvolvidos, etc, etc, do que efetivamente uma valorização agora desses profissionais, né, em termos de remuneração, etc, etc. Eu acho, a minha opinião, eu acredito que sim, que esses profissionais serão cada vez mais valorizados à medida que Big Data é uma coisa que hoje já acontece assim, cada vez mais vai permear qualquer tipo de negócio. Não dá para imaginar hoje uma empresa eu não estou falando de porte, é uma empresa, na verdade, que tem uma mentalidade que queira desbravar o mercado, seja lá que mercado for, mas eu não consigo enxergar algum segmento que não vá enveredar por aí ou não vá cada vez mais trabalhar com avaliação de informações, etc, etc. Porque o mercado é cada vez mais competitivo e quem não tiver inteligência, eu sempre brinco, né? Aquele case tradicional. Lá atrás, o Big Data do seu Zé da mercearia era a caderneta dele. Ele anotava e sabia o que cada um consumia, qual era o ticket médio no mês, se o cara gostava no fim de semana de comprar uma cachaçinha, de comprar enfim, né, uma cerveja, enfim, ele tinha na caderneta dele, para os 50 clientes dele, e ele aplicava, ele tinha informação armazenada, ele aplicava a inteligência que era a avaliação dele, e ele, obviamente, oferecia um produto diferente, não deixava faltar aquilo que era o consumo trivial dos seus clientes. Então, essa história, conceitualmente, ela já tem muito tempo. Muito tempo. O que vai acontecendo no mercado é que ele vai ficando mais complexo, dentro do conceito de Big Data, o volume, variedade, velocidade de informação passam a ser cada vez maiores e essas informações, esses insumos acabam gerando uma complexidade para você poder perpetuar o seu negócio, o seu público. Então, eu falo bastante, mas objetivamente, de novo, eu acho que sim, que esses profissionais serão sim bastante e cada vez mais valorizados no mercado. Essa foi a última pergunta, a gente estourou um pouquinho o tempo, mas bom, o papo estava muito bom, a conversa estava ótima, por isso que a gente deixou, né, acontecer. Queria agradecer a todos pela presença aí, por terem participado, os que não enviaram dúvidas. Obrigado por dedicar esse tempo, por participar com a gente aí desse bate-papo. Novamente eu queria agradecer, Anselmo, pela sua disposição, pela parceria aí que a gente vem construindo e por ter participado com a gente como convidado para esse web seminário sobre o assunto aí que você vem dominando cada vez mais e que pôde nos trazer exemplos e clarear mais a ideia sobre esse conceito. Muito, muito obrigado. Eu agradeço muito a você, cara, pela oportunidade, agradeço as pessoas. Eu gostaria de deixar aqui os meus contatos. Eu queria dizer que eu tenho um grupo no LinkedIn, procurem lá Big Data for Business, que tem, na verdade, a intenção de discutir com um pouco mais de profundidade, principalmente levando casos específicos de implementação de Big Data, é isso que eu tento levar para o mercado, para esse grupo. Então, assim, por favor, é um grupo fechado, mandem solicitações. O meu LinkedIn é esse que vocês estão vendo aí, o meu e-mail é esse, o meu telefone é esse. Eu acho que nesse segmento, nesse mercado, a gente tira dúvidas e evolui no conceito e gera negócios através dos contatos. Então, por favor, fiquem à vontade para me contatar, para endereçar discussões, endereçar dúvidas. Enfim, ninguém tem a verdade absoluta sobre nada no mercado corporativo, mas eu já venho estudando essa história há algum tempo, já tenho uma história construída, ou seja, dá para discutir num nível gostoso essas questões todas. Eu sou fascinado por esse ambiente, eu gosto muito da cadeia toda, que parte
do negócio passa por marketing e tem o seu respaldo, a sua forma, como eu discuti aqui na tecnologia. Então, esse ambiente todo é um ambiente que eu gosto de discutir. Eu estou desenvolvendo projetos, eu estou atendendo agora um grande fabricante mundial de equipamentos, de telefonia, etc, etc. E pô, a gente está realmente com um desenho muito bacana de implementação do conceito de Big Data na cadeia inteira de negócio. Então, pô, tem bastante coisa para trocar com vocês, com o mercado, né? Bastante figurinha, bastante caso real daquilo que dá certo e dos caminhos para poder oferecer Big Data para as empresas. E repito, né, pelo menos a minha experiência diz que o sucesso sempre acontece quando você tenta responder alguma questão de negócio e a partir dessa resposta da questão de negócio você consegue enxergar que existe alguma solução de Big Data, ou existe algum conceito de Big Data que pode ser usado nessa questão de negócio. Eu tenho tido sucesso com essa abordagem, porque você não fica nem utilizando a questão e a discussão e a linguagem técnica, nem fica utilizando muito a questão central de marketing, principalmente falando muito das questões todas que eu adoro, né, de BI, de geração de coisas, quando você não tem um respaldo, uma resposta para dar numa questão de negócios, na minha opinião, toda essa discussão ela fica vazia. E aí a gente não consegue, na verdade, convencer as empresas ou as pessoas profissionais de que é bacana usar o conceito. Então, a minha perspectiva sempre é do negócio, da cadeira de quem está no negócio, para depois desenvolver e desenrolar essas coisas todas que são tecnologia e marketing, né? Enfim, nesse contexto todo, esse negócio se mistura um pouquinho. Tá certo? Então, muito obrigado, boa noite. Espero encontrá-los aqui em próximas ocasiões. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Anselmo, obrigado novamente a todos pela participação. Mandaremos e-mails aí quando disponibilizarmos o vídeo, a gravação. Boa noite, muito boa noite a todos. Obrigado e até nossos próximos eventos. Tchau, tchau.